Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Olha só, a Organização Mundial da Saúde lançou um plano estratégico global para combater o aumento da dengue e outras doenças arbovirais transmitidas pelo Aedes aegypti e para reduzir o peso da doença, o sofrimento e as mortes que são provocadas pelo mosquito. O Plano Estratégico Global de Preparação, Prontidão e Resposta define ações prioritárias para controlar a transmissão e oferece recomendações aos países afetados em vários setores, incluindo a vigilância da doença, as atividades laboratoriais, o controle dos vetores, o envolvimento da comunidade, a gestão clínica e a investigação e desenvolvimento, através de uma abordagem regional e de toda a sociedade. As doenças a combater são a dengue, mas também outros arbovírus transmitidos pelo Aedes aegypti, como o Zika e o chikungunya, de acordo com um comunicado da OMS, sediada em Genebra, na Suíça. A Organização Mundial da Saúde estima que 4 milhões de pessoas estejam em risco de infecção por arbovírus em todo o mundo e que este número aumente para 5 milhões até 2050. O número de casos tem duplicado anualmente desde 2021, com mais de 12 milhões e 300 mil casos, até o final de agosto deste ano, quase o dobro dos 6 milhões e 500 casos notificados em todo o ano de 2023. A dengue é uma doença endêmica em climas tropicais e subtropicais, particularmente no Sudeste Asiático, no Pacífico Ocidental e no continente americano. Mas a situação é igualmente preocupante na África, onde os países estão lutando contra várias doenças no meio de conflitos e catástrofes naturais, colocando uma pressão adicional sobre os já frágeis sistemas de saúde do continente. Em dezembro de 2023, a OMS classificou o atual surto global de dengue como grau 3, o nível mais elevado de emergência para o órgão, e que pressupõe o apoio aos países para reforçarem as suas capacidades de vigilância e a concretização de atividades de resposta. E ainda falando de saúde, as empresas de planos de saúde pediram tanto que os modelos de contratos com os clientes poderão mudar, tanto em relação ao atendimento como nas fórmulas de reajuste. A ANS vai realizar na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, uma audiência pública. Na ocasião, então, a agência reguladora irá discutir a revisão das regras atuais para incentivar a venda de planos de saúde exclusivamente ambulatoriais com cobertura para exames e consultas sem direito à internação e a revisão dos critérios de reajustes dos planos individuais e familiares para possibilitar que operadoras, então, façam reajustes ali excepcionais quando houver desequilíbrio econômico-financeiro em determinado contrato. A gente lembra que a própria agência é quem aprova ali anualmente, o limite de reajustes para os planos individuais e familiares, que representam 17,2% dos 51 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. Neste ano, o reajuste máximo foi de 6,91% e o aumento médio dos planos coletivos foi de 13,8%. A agência reguladora também pretende discutir ali ainda mudanças de regras de reajuste de planos coletivos, como aumento dos agrupamentos, hoje compostos ali por contratos com até 29 beneficiários, de forma de diluir riscos e obter também reajustes mais equilibrados. E apesar de já terem sido aprovados pela diretoria colegiada da ANS na última sexta-feira, as medidas são criticadas ali por entidades e pesquisadores da área de defesa do consumidor. Só para se ter uma ideia, em nota, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor informou que considera completamente ali inapropriado discutir na mesma audiência temas complicados e com grande potencial negativo aos consumidores. Outro ponto também na avaliação do IDEC seria mais adequado, então, pensar como as operadoras podem aprimorar a gestão das carteiras e em critérios também de transparência e compliance para evitar ali desequilíbrios econômicos e também financeiros. E ainda falando desse assunto, planos de saúde triplicaram as queixas de clientes que não conseguem mudar de plano de saúde sem ter que cumprir a carência. E os advogados afirmam que os idosos e as pessoas com doenças pré-existentes são as que mais sofrem entraves. Em 5 anos,
triplicou o número de reclamações na Agência Nacional de Saúde Suplementar de beneficiários com dificuldade de mudar de plano de saúde sem o período de carência. Entre janeiro e agosto deste ano, foram 3.748 queixas referentes ao tema portabilidade, contra 1.005 no mesmo período de 2019. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, com 2.091 reclamações, o salto foi de 79%. Em nota, a ANS informou que as reclamações têm como base os relatos dos beneficiários e não possuem análise de mérito sobre eventual infração da operadora de planos de saúde ou das administradoras de benefícios. Além dessa dificuldade, advogados também relatam aumento de consumidores que sequer conseguem contratar novos planos de saúde. Em geral, nos dois casos, o perfil é o mesmo: pessoas idosas ou com doenças pré-existentes ou que têm dependentes em situações críticas de saúde. A Agência Nacional de Saúde orienta o usuário que estiver enfrentando problemas para realizar a portabilidade para que procure, inicialmente, a operadora pretendida para que ela resolva o problema. A ANS disponibiliza o telefone das ouvidorias dos planos em seu portal na internet. Caso a questão não seja resolvida, registre reclamação junto nos canais de atendimento. Vamos mudar de assunto agora e lembrar que falta apenas um dia para as eleições municipais e muitos eleitores ainda estão na dúvida em quem vão votar. Mas, ao mesmo tempo, os institutos de pesquisa apresentam divergência entre os resultados. Mas aí fica a pergunta: até que ponto esses resultados das pesquisas devem ser levados em conta na hora de votar? Domingo. É dia de eleições municipais. E apesar do período de campanhas e debates entre os candidatos, muitos eleitores ainda não definiram seus votos e podem mudar no minuto final da votação. As pesquisas eleitorais, que muitas vezes são usadas como parâmetro para a tomada de decisão, revelam muitas discrepâncias. Além disso, é importante lembrar que em outras eleições, como a presidencial de 2022, os institutos de pesquisa erraram de 13 a 23 pontos percentuais no primeiro turno, em comparação ao resultado das urnas. Na época, os resultados dos institutos foram mais assertivos em relação às urnas, no segundo turno. Na ocasião, as empresas erraram de 0,4 a 6,2 pontos percentuais. Apesar das diferenças, na reta final da campanha eleitoral, as pesquisas sobre intenções de voto tomam conta do noticiário e são uma fonte de informação importante, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. E com base nos dados das pesquisas, muitos optam pelo voto útil, quando o eleitor quer ajudar alguém que tem mais chance de vencer ou quando quer fazer com que um candidato específico perca. Com isso, a única certeza é que o eleitor deve avaliar bem e fazer sua escolha consciente, para não se arrepender depois. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.